Olá, amigos Logos Apologética, tudo bem? Neste vídeo eu vou responder ao Vinícius César sobre um vídeo que ele fez do argumento Calan. Eu não gosto muito de interagir com neo-ateus, né? Eu sempre distingo entre ateu ou cético e neo-ateu ou antirreligioso. Neste caso, esse sujeito parece ser esse último, dado que ateus mesmo são raros. O que tem normalmente são agnósticos. Eu normalmente acho esses vídeos de ateístas simplistas e superficiais, além de alegar coisas já respondidas. Mas, como o pessoal pediu para eu responder, acho que é bom dar uma resposta. Vamos analisar o vídeo em questão. Logo aos 22 segundos, já começa com a alegação de que é fácil refutar o argumento, como tudo aquilo que as pessoas se apegam pela fé. Pura alegação gratuita e sem fundamento. Primeiro, quem disse que a fé cristã é mera crendice e crença sem provas? Não é isso a definição de fé cristã. A fé, pelo menos até certo ponto, é um aspecto importante de nossas vidas. Quando aceitamos o emprego, esperamos receber um pagamento, plantamos sementes crendo que elas germinarão. Confiamos em nossos amigos e acreditamos nas leis que governam o universo. Essa fé não é ingênua, pois se baseia em evidências. Da mesma forma, a fé na existência de Deus é fundamentada em evidências. Em Hebreus 11:1, a Bíblia diz: a fé é, algumas traduções dizem, né? A demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Outra tradução diz: fé é ter convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. Né? A Bíblia é fácil de ler. Para ilustrar, imagine que você está caminhando na praia e, de repente, sente o chão tremer. Daí vê a água recuar rapidamente. Você se dá conta de que esses fenômenos são sinais de um tsunami. Neste caso, o tremor e o recuo das águas formam uma demonstração evidente de uma realidade ainda não observada, ou seja, a chegada das ondas. Por causa de sua fé baseada em conhecimento, você foge para um lugar alto em busca de proteção. Não vou nem responder a esse espantalho que faz a fé, né? Não sei nem. Ele alega aos 1 minuto e 53 segundos ali que o argumento diz que tudo que existe tem uma causa. Lembrando que o argumento Calan diz que tudo que começou a existir tem uma causa. Aos 2 minutos e 32, confunde causalidade com objetivo. Que o universo teve um princípio é atestado pela ciência. E a primeira premissa do Calan afirma isso. Ele não faz nada para refutar essa premissa, a não ser um monte de balela alegando contra a fé cristã. Mas, sobre essa alegação de propósito, vamos devolver a questão para o ateísta. Né? Já falamos sobre isto aqui no Logos, né? Inclusive todos esses links aqui do que eu estou mencionando no vídeo vai estar aqui na descrição. Eu peço que vocês acompanhem todos eles, tá bom? O cientista evolucionista Richard Dawkins afirmou: a seleção natural, o processo inconsciente, automático, cego, ainda essencialmente não aleatório, que Darwin descobriu, não tem nenhum propósito em mente. Então, se Dawkins estiver correto em seu pensamento, um despropositado acidente produziu um despropositado mundo. O que é intrigante é por que Dawkins ou qualquer pessoa ofereceria explicações se o mundo não tem propósito ou sentido definitivo. Quero ver um ateu viver de acordo com sua visão ateísta. Uma das questões levantadas por uma vida sem propósito é: qual a importância da moral? Se a vida não tem propósito e sentido, então por que os indivíduos não deveriam fazer o que quiserem? Ademais, por que as pessoas falariam em virtude ou vício se Deus não existir? Parece que ateístas têm de viver como se Deus existisse, ainda que negando sua existência. De novo, o sujeito não faz nada para refutar o argumento. Como sempre, né? Eu já discuti vídeos desse cara aí no Logos aqui, eu sempre vou responder a esse pessoal aí. É bom dar uma resposta para esse pessoal, é mesmo simplista e superficial, mas esse pessoal não faz nada para refutar nada, é só com um monte de balela e, né, não responde, né, tal. Só alega bobagens. A grande questão aqui é que sem Deus não há um padrão objetivo no qual você possa se basear para viver moralmente bem ou mal. Pense nisso. Quando dizemos que alguém é alto ou baixo, só dizemos isso porque temos a altura da maioria das pessoas como paradigma. Logo, a pessoa a quem estamos dizendo ser alta ou baixa é alta ou baixa em relação à altura da maioria das pessoas. Portanto, nesse caso, temos o padrão, a partir do qual podemos nos basear para emitir uma proposição. E mais ainda, para qualquer proposição que se faça, é necessário haver um padrão
Para tê-la como verdadeira ou falsa, a proposição o céu é azul, por exemplo, requer a realidade do céu como padrão para que possamos tomar tal proposição como verdadeira ou falsa. Portanto, somente analisando o céu, nosso padrão, é que poderemos tomar tal proposição como verdadeira ou falsa. Uma muleta emocional é algo que faz a pessoa enganar a si mesma, levando-a a ignorar a realidade e impedindo-a de raciocinar de maneira lógica. Por exemplo, alguns recorrem a bebidas alcoólicas para se sentir mais confiantes e capazes de lidar com problemas, mas a longo prazo acabam se prejudicando. Será que se pode dizer o mesmo da fé religiosa? Alguns dizem que a fé é o mesmo que credulidade. Afirmam que as pessoas que recorrem à fé não querem pensar por si mesmas ou reavaliar suas crenças à base de claras evidências. Com isso, esses céticos estão dizendo que quem tem uma forte fé ignora a realidade. A Bíblia fala bastante sobre fé, mas em nenhum lugar ela nos incentiva a ser crédulos ou ingênuos. Também não promove a preguiça mental. Pelo contrário, ela chama de inexperientes e até de tolos aqueles que acreditam em tudo que se diz. Provérbios 14, 15, 18. De fato, seria muita tolice de nossa parte aceitar algo como verdade sem confirmar os fatos. Seria o mesmo que tentar atravessar uma rua movimentada com os olhos vendados só porque alguém nos disse para fazer isso. Voltando lá, o primeiro é o da casualidade, né? O universo, limitado em todos os seus detalhes, não poderia ser sua própria causa. Não poderia mais se unir a todas as suas leis reguladoras do que a ponte do Porto de São Francisco poderia simplesmente aparecer ou um relógio poderia se montar e manter o tempo perfeito sem um fabricante de relógios. No mesmo princípio, se não houvesse Deus, não haveria você para contestar sua existência. Né? E lá vem a maior bobagem, lá no minuto 3 minutos e 37 segundos. E volta de novo aquele negócio. Quem criou Deus? Nem ateus usam essa bobagem. Né? Eu já expliquei isso aqui, vocês podem ver no link na descrição. Né? Tem outros vídeos aqui no canal também. Também veja aquele vídeo que eu tenho. A superficialidade desse sujeito é dose. No entanto, essa objeção é chamada de erro de categoria. Um erro de categoria é um erro de raciocínio no qual as coisas pertencentes a uma categoria são apresentadas como se pertencessem a outra categoria. Por exemplo, se eu perguntasse qual é o sabor da cor vermelha, essa pergunta não faz sentido porque peguei uma cor vermelha e a inseri na categoria de gosto. É impossível que o vermelho tenha gosto de qualquer coisa, porque é uma propriedade visual. A objeção à primeira premissa do Kalam comete um erro de categoria, porque o Deus do cristianismo é, por definição, eterno e, portanto, incriado. Por exemplo, o Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes surgissem, ou que formasse a terra, você formasse a terra, né? E o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Apocalipse 1,8 declara: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, quem foi, que é e está por vir. Essas passagens do Antigo e do Novo Testamento falam de como os cristãos e os judeus veem Deus. Ele é um ser eterno, não criado. Portanto, a pergunta dos não crentes é um erro de categoria, porque eles estão tentando mover Deus da categoria de coisas não criadas para a categoria de coisas criadas. Pode ser que ao fazer a pergunta quem criou Deus, o cético tenha intencionalmente ou não, interpretado o argumento, pensando que o argumento é tudo que existe tem uma causa, quando de fato a primeira premissa é o que começa a existir precisa de uma causa. Né? O argumento Kalam cai na falácia da súplica especial? Não, já respondemos aqui, né, no artigo, vocês podem ver aqui, né, na descrição. Sobre o teísmo e outros deuses, também vocês podem ver no link da descrição. Eu não vou poder precisar explicar tudo aqui, pessoal, senão vai ficar muito longo, né? O áudio aí, o vídeo, tá? Então eu só vou tentar explicar aqui a alegação do cara, a alegação dele, tá bom? Tá. A diferença, seu Vinícius, é que Jesus é uma pessoa histórica, né? Vocês podem ver aqui no e-book, né, que eu recomendo aqui na descrição também, tá? E os evangelhos podem ser levados a sério, sim. As afirmações da vida e pessoa de Jesus são bem atestadas na história. E qualquer pessoa honesta pode verificar o fato da ação do cristianismo e da igreja na história. Isso é o que distingue o cristianismo das outras religiões e cosmovisões. Jogar na Mega Sena deveria ser o teísmo, né? Dada a probabilidade da vida existir por acaso. As proteínas necessárias para a vida possuem moléculas muitíssimo complexas, né?
Qual é a probabilidade de até mesmo uma molécula simples de proteína se formar ao acaso num caldo orgânico? Os evolucionistas naturalistas, reconhecem que é apenas 1 em 10, elevado a 113, quer dizer, 1 seguido de 113 zeros. Mas qualquer acontecimento que tenha uma probabilidade em apenas 10 elevado a 50 é rejeitado pelos matemáticos como jamais ocorrendo. Tem-se uma ideia da probabilidade envolvida no fato de que o número 10 elevado a 113 é maior do que o total estimado de átomos no universo. Um estudo de religiões comparadas demonstra que apenas 4 religiões são consistentes com a conclusão do argumento cosmológico: judaísmo, cristianismo, islamismo, e é por isso que Ghazali o defendeu, e deísmo. Todas as outras religiões envolvem um cosmo eterno que tem um deus ou deuses, trazendo ordem da matéria, energia, espaço e tempo eternamente existentes. Ou então, seu deus é o próprio universo, como é o caso do panteísmo. Portanto, se você está escolhendo uma visão sobre Deus baseada apenas no argumento cosmológico, sua lista de opções é consistente com a evidência, é limitada a apenas 4 opções, sendo o cristianismo entre elas. Somente as religiões abrâmicas e o deísmo ensinam que um Deus, como descrito acima, trouxe toda a realidade física à existência do nada. Essa objeção, no entanto, evapora-se quando se compreende o princípio da causalidade que prevalece no argumento. O princípio em questão afirma que tudo que começa a existir tem uma causa, não que tudo que existe tem uma causa. Portanto, nenhum pedido especial ocorreu a favor de Deus, uma vez que não esperamos que o princípio se aplique a ele, uma vez que não se refere a entidades como Deus, que não começam a existir. Em suma, a acusação de defesa especial, conforme formulada nesse caso específico, é simplesmente o resultado de uma ignorância compreensiva sobre como a falácia relevante realmente ocorre. Se os detratores do argumento Kalam realmente querem ver se o argumento é válido ou não, esse esforço será mais bem sucedido depois de aprenderem 2 coisas. Primeiro, o que o argumento realmente ensina, e segundo, não descartá-lo prematuramente, dando réplicas que traem a noção de que eles entenderam a sua própria objeção. Caso. Aos 9 minutos, presumivelmente esse é o problema de quem criou Deus. Eu não consigo pensar em outro problema. Não vejo por que isso é um problema, dada a formulação do argumento. Tudo que começa a existir tem uma causa. Deus não começou a existir. Aí, ad hoc, alguém pode chorar. Mas eles estariam enganados. Há uma boa razão para afirmar isso. A aplicação da conclusão exige que a primeira causa anteceda, logicamente, tudo mais. O ato da primeira causa de trazer o universo à existência é o primeiro momento. Portanto, se a primeira causa não fosse realmente a primeira causa, o primeiro momento do tempo já teria existido. Mas isso não existiria, não existia. Portanto, a primeira causa foi a primeira. Olha a besteira que o sujeito fala aos 9 minutos e 23. Fala, o que esse ser estava fazendo do nada, fazendo nada. É tanto absurdo aqui que nem sei por onde começar. É muito superficialismo. Mas você está perdendo o fato de que não houve tempo antes de Deus criar. O tempo é realmente uma entidade criada. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. No entanto, bem no princípio, a Bíblia coloca um ser inteligente, o Criador, no controle da obra criativa. Embora muitos cientistas não apreciem essa ideia, ela se harmoniza com as conclusões de alguns astrônomos, de que o universo teve deveras no princípio, que ele é muito bem ordenado e que é governado por leis definidas. Um arranjo ordeiro baseado na lei somente pode proceder de uma mente inteligente. Ao passo que a ciência tem explicado muitas dessas leis a nós, apenas Gênesis nos introduz ao legislador. O relato de Gênesis prossegue delineando a seguir os famosos 6 dias da criação, entre aspas, 6 dias, Tais dias, porém, não eram o tempo durante o qual a matéria da Terra e do Universo foi criada. E isso já havia acontecido no princípio. Os 6 dias da criação foram, ao invés, os períodos de tempo durante os quais a Terra primordial, aconteceu ali. Quando ensino crianças, eu gosto de explicar dessa maneira. Não havia antes que Deus criou, não havia um antes, não havia nem nada. Deus existia na eternidade.
e é por isso que Deus é, né? Sobre a vida em outros planetas, etc., é bem provável que tudo, mesmo o mais distante, esteja ajustado para a vida aqui na Terra. Então é isso, pessoal. Ó, cada objeção foi tratada com uma resposta, né? Isso significa que cada cristão e cada pessoa é racionalmente justificado em aceitar o argumento Kalam, né? Se isso é verdade, parece que a verdade do argumento Kalam implica Deus, não apenas qualquer Deus, mas o Deus da Bíblia, tá certo? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né, do áudio aí no caso também, dê um curtir aí, no caso, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos aí, tá? Compartilhe com seu amigo aí, no caso. E veja os links aqui na descrição. Eu recomendo principalmente, né, o e-book, tá bem aí, o Provas da Ressurreição de Cristo, com todas as evidências aí históricas também da existência de Jesus, o manual de questões da Bíblia, enfim, tudo aí que é exatamente excelente aí, bom, para dar uma resposta aí pro pessoal aí. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.